Não tá dando para mim não, viu, gente? Sinceramente, tem coisa que não dá mais para ouvir. Primeiro ele tinha dado aquela declaração lá no São Paulo, né? Quanto mais perde, mais perto da vitória. E aí chegou aqui, não, eu entendi o que ele falou. Aí agora, antes da vitória, o importante é não perder. Meu amigo, tem que ganhar. Não tem conversinha, não tem teoria não, sabe? Não dá para jogar a responsabilidade no Carpini. Ele chegou, pegou essa bomba aí, mas pegou porque quis. A gente sabia que o problema do Vitória não era treinador. Foi jogada a cortina de fumaça para tentar amenizar as bobagens que foram feitas com caminhão de contratações que não vão surtir efeito numa Série A de Campeonato Brasileiro. Ah, mas tem a janela agora em julho. Tem que ser muito assertivo, viu? Para contratar e mudar esse time do Vitória para colocar essa equipe nos trilhos. Olha, o torcedor do Vitória, ele tem que separar o Vitória em dois. Primeiro, o fora de campo, que é a estrutura que o Vitória está montando, está fazendo, cada vez mais crescendo. Agora vem aí uma coisa sensacional, exigido pela CBF, claro, mas vai ter que fazer, que é a iluminação para poder, você sabe aqui, para transmitir jogos em 4K. Vai ser uma mudança sensacional. Mas dentro de campo, a esperança que eu queria, que o torcedor queria, que todos nós queríamos, era que o Vitória mudasse, dar água para o vinho, saiu da Série B, veio para a Série A, mas para a Série A, mas para realmente competir. E o Vitória não está competindo. Já se foram aí 7 rodadas e o Vitória apenas com 2 pontos. Aí chega uma situação dessa aqui que o técnico sai de Salvador e diz o seguinte, olha, nós vamos interromper o ciclo de derrotas. Perfeito. Vamos pegar o Lanterna. Qual é o pensamento? Eu vou sair daqui e vou recuperar o ponto ou os pontos perdidos em cima do Cuiabá, que é um time que não marcou em cima de ninguém, é um time que vinha de 5 jogos, 5 derrotas, e aí nesse jogo atrasado, o Cuiabá disse, não, Vitória também é meu, como o Atlético disse, Vitória também é meu, eu vou tentar ganhar. Só que o Cuiabá é tão ruim, mas é tão ruim, que não acertou ganhar do Vitória. E o Vitória, pior ainda, pegou um adversário que estava, mas pode botar o apoiamento, estava abaixo. Então esperava-se que o Vitória crescesse pelo menos em cima desse aqui, isso aqui é o meu. Já que é o meu campeonato, segundo o presidente, é hora também de ganhar. Mas chegou lá, saiu daqui para jogar por um empate, jogou por um empate, uma série de erros inclusive táticos, que é para o técnico ver. E o nosso time, nosso elenco, gente, lamentavelmente, nós temos que falar a verdade, não adianta enganar. Né? O nosso elenco é muito ruim, é muito fraco, e ontem ficou provado isso quando botou o time de Condé. Deveria até colocar Condé de volta. Já estou com saudades de Condé. Porque aquele jogo de ontem, com Léo Condé, o Vitória não perdia. E tem outras coisas que estão acontecendo que ele precisa saber. Eu não costumo ficar frequentando, buscando esse tipo de informação. Mas no ano passado, o Vitória passou incólume por esse tipo de informação. Não falava que ninguém estava tomando cachaça, ninguém estava bebendo. Muito pelo contrário. A maioria do pessoal aqui é da igreja. Tinha reza, tudo direitinho. Esse ano tinha reza, não é a reza que nós fazemos uma reza aí, o Mário Júnior, é outra reza, tá certo? Mas com esse time daí, já começou a ter os problemas e parece que eles não estão se entendendo. E cadê a punição? O jogador é expulso, mas expulsa-se tranquilo. Cadê a punição? Nenhuma. Eu vi até uma conversa de que foram punidos, tiveram multa, menos o Wagner Leonardo, porque a diretoria entendeu que ele não teve culpa no lance, enfim, até eu ouvi falar isso. E assim, Emílio, sinceramente, eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu acho também que as pessoas acabam inventando um monte de teoria de conspiração, como eu até comentei aqui ontem, foi aniversário do Dudu, chegaram a falar que o cara tomou cartão porque era aniversário dele, que eu acho sinceramente um absurdo. Eu vou pela outra linha, que eu não quero acreditar que um jogador profissional vai se comportar dessa forma. O problema do Vitória é deficiência técnica mesmo, é ruindade de alguns. Sim. E as pessoas precisam entender isso e parar de criar aí conjectura que é o grupo que tá rachado, que isso, aquilo. Quando o cara, determinados jogadores não tem qualidade e o conjunto não tá encaixado, não vai. Agora, mesmo sem esse encaixe, perdão, Nelson, eu senti ontem que o técnico fala, e está falando muita besteira também, e ele demonstrou ontem que, de fato, não conhece os jogadores do Vitória e quer implantar um esquema que não vai funcionar no Vitória com essas peças que tem aí. Para a gente ouvir Nelsinho, o Léo e fazer um comentário mais embasado sobre a partida, vamos nessa, né? Ontem o Cuiabá recebeu Vitória. Jogo dos desesperados, os dois precisando vencer. E o que foi que eles deram para a gente? Em campo, inimigos do futebol, inimigos do gol. O rubro-negro não consegue vencer no Brasileirão. Não dá pra gente vender uma ilusão pro torcedor e achar que
A prateleira da C para B e da B para A distância é pequena, ela é grande. Eu acho que na partida de hoje o ponto foi mais válido para nós do que para o adversário, que é uma equipe que não condiz com a condição de tabela, assim como o Vitória também não condiz com a condição de tabela. Cuiabá e Vitória jogaram nesta quarta-feira a partida atrasada, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Foi um primeiro tempo de pouca criatividade. As equipes pareciam nervosas nas tomadas de decisões. A Vitória vai fazer uma competição de sobrevivência durante toda a competição. Cleison, aos 7 minutos de falta, assustou. O Leão teve oportunidades de abrir o placar ainda na primeira etapa, com as finalizações de Osvaldo e Caio Vinícius. Em algumas situações a gente também não controla as tomadas de decisões, elas são dos atletas. A gente dá os caminhos, a gente facilita o jogo, mas eu pelo menos não abro mão de deixar com que o atleta tome a decisão. Aos 34 minutos, a chance mais clara da partida, Isidro Pita carimbou o travessão de Lucas Arcanjo e tirou um suspiro de alívio da torcida rubro-negra. Na segunda etapa, logo aos 9 minutos, Alejandro desperdiçou uma boa oportunidade de marcar. O clima da partida esfriou e as equipes pareciam contentadas com o empate. Desgaste físico, desgaste emocional, desgaste mental. Mediante um jogo onde o adversário, a gente sabia a importância que era não deixar o Cuiabá vencer. Tudo isso pesa depois dos 70 minutos. E a gente tem que entender que esses aspectos eles interferem. E no fim, o 0 não saiu do placar. O Vitória agora possui 2 pontos na competição em 7 rodadas disputadas. E o Lanterna Cuiabá segue sem marcar seu primeiro gol no campeonato. A gente está trocando o pneu com o carro andando. Foi só a segunda rodada e eu vi já uma evolução tática, um compromisso dos atletas. Então eu acho que não dá para a gente carregar o peso do que passou. Eu cheguei agora e eu prefiro valorizar o ponto conquistado. O insuficiente seria ter perdido aqui não somado e a gente estaria aqui com outro discurso, como foi da rodada anterior, onde nós perdemos dentro de casa. Evolução tática não teve não, viu? Pelo contrário, o Vitória evoluiu. Nos 2 últimos jogos, contra o Atlético de Goiás, a gente já comentou, o Vitória fez um dos piores jogos dele até agora na Série A. E ontem conseguiu se superar, né? Foi realmente muito ruim o desempenho do Vitória. Alguns pontos eu vou levantar aqui para a bancada comentar. Eu trabalhei no jogo ontem na Band News FM, né? Eu vi um Vitória que teve oportunidades, né? Até comentei lá na frente o Alejandro, que tem as limitações dele, mas foi um jogador que buscou, tanto que por muitas vezes ele teve que sair da área para tentar achar alguma coisa, fez tabela, teve uma tabela dele interessante com o Mateuzinho, chegou aí o lance do Caio Vinícius, quem fez o cruzamento foi ele, né? E aí eu comentava, os laterais precisam apoiar o William Lepo para dobrar ali com o Mateuzinho e o Alejandro e o Lucas Esteves com o Osvaldo, que estavam isolados. Os 3 volantes tentar chegar com aproximação como homem surpresa, porque ninguém fazia isso, né? O único que ficava ali no meio de campo buscando alguma coisa, encerando, é o Mateuzinho. E aí vem o Thiago Carpini e tira ele no segundo tempo. O Vitória tinha espaço e queria jogar para trás o tempo inteiro, recuando, reiniciando com o goleiro, com os zagueiros, né? E quando tentava, era pelo meio de campo, extremamente povoado, e aí um absurdo de erro de passes, de erro de domínio de bola, e na hora da tomada de decisão para finalizar, então, foi um Deus nos acuda. O Cuiabá achou espaços, conseguiu chegar também, mas é outro time muito ruim, tecnicamente falando, que o máximo que conseguiu foi acertar o travessão, e aí o resultado foi essa partida lamentável. Exato, Ju. O Carpini colocou a equipe precavida como se fosse enfrentar o Cuiabá de 2023, que vem se sustentando na Série A muito bem. O Cuiabá de 2024 é uma equipe com baixo rendimento dentro do
Campeonato Brasileiro e também em termos de performance, né? O jeito que o Cuiabá vem jogando, né? O Vitória poderia ser muito mais ousado, muito mais agressivo, né? O próprio meio-campo do Vitória, com 3 homens, de pouca movimentação, de pouca mobilidade, jogadores ali com 70% das características de marcação. Tudo isso aí deixou o jogo sem a fluidez necessária, sem a circulação de bola com velocidade para encontrar os espaços. E o Cuiabá deu espaços, né? O Vitória tinha mais lucidez com o próprio Mateuzinho, com a dinâmica do Alejandro na frente. O Vitória tinha o Vitória tinha pouca ação ofensiva, tinha um repertório de jogadas à frente pequeno. E a equipe do Cuiabá também. Então, foi um jogo muito frágil. Para extrair lances com perigo, é uma dificuldade muito grande. O Vitória teve a rigor 2. Um passe do Alejandro e outro, uma tabela que ele também fez com o Mateuzinho. Pouca chance criada, né? Então, o comportamento... Eu entendo que o Carpini quer resgatar o grupo, quer valorizar o ponto, mas ele está fugindo um pouquinho da realidade. Quando o Jean Mota faz aquele discurso elucidando o comportamento defensivo, ele falou aquilo antes da coletiva do Carpini. É porque aquilo está sendo trabalhado durante a semana, a importância do jogo, um ponto lá é bom também. Mas o contexto atual do Cuiabá permitia ao Vitória ser muito mais agressivo. Exato, né? E assim... O Vitória teria que buscar os 3 pontos nesse jogo, porque deixou fugir 3 pontos em casa, ele perdeu em casa. Né? E o Cuiabá, se cair para a 2ª divisão, pelo que ele apresenta, ele vai se encaminhar para isso, não tem problema nenhum em Cuiabá, são 48 horas e depois acaba. O Vitória é um problema enorme, o Vitória tem uma estrutura física, que Emílio elucidou mais cedo, que aumenta, tem muitos funcionários, é um clube grande. Então o clube quando cai e o outro clube da cidade não cai, são vários problemas, a torcida é enorme. Então, o contexto do Cuiabá é um, do Vitória é outro. Ele tinha que ir para um jogo de ontem com a postura mais ofensiva e caberia a entrada do Daniel Júnior, que era um jogo com mais espaço. O que a gente esperava, né, assim, que ele ia tirar pelo menos, sei lá, um Caio Vinícius, que tinha perdido um gol de cara, que já estava amarelado, e botar o Daniel Júnior. Fazer o básico, tiraria um dos volantes, colocaria o Daniel Júnior. O Cuiabá não é uma equipe altamente compactada, que persegue, que deixa pouco espaço, não. O Vitória, quando forçou um pouquinho, encontrou. E aí perdeu a opção de mais um meia, de um chute de média distância, alguém que pode tirar da cachola uma jogada diferente, e colocou um jogador previsível, que é o Eric Castillo, né? Culebra. O Culebra que vai fazer aquele corredor ali, é um jogador voluntarioso, mas que não vai decidir. Não vai. O Janderson também tem uma dificuldade para finalizar grande, né? Então, Luiz Adriano, que entrou para tomar um cartão. Eu imagino que quando o treinador tirou o Mateuzinho, o treinador do Cuiabá gostou, ele ficou aliviado. Porque era o melhor jogador. O único jogador que poderia. Que quando ele fez isso contra o Atlético de Goiás, acho que todo mundo se surpreendeu, né? E assim, um ponto fora de casa, num campeonato de pontos corridos, geralmente é interessante, né? Pode até ser comemorado, mas na circunstância que o Vitória tá, e contra um adversário frágil como esse, com o jogo que o Cuiabá ofereceu para o Vitória e o futebol que o Vitória apresentou, você celebrar esse empate, meu amigo, é uma vergonha.